Acabei de passar por uma mentoria com 7 pontos fundamentais sobre negócios. Na sua tela daqui a pouquinho. Eu estou aqui para ser o que eu faço melhor, que é mentorar, compartilhar conhecimento e experiência para ajudar você a ter sucesso. Kaique Pegurier, fundador da Inventina Consultoria, empresa que apoia negócios de diversos setores com soluções em educação corporativa, finanças e transformação digital. As competências que vêm nas pessoas boas de começar um negócio, estruturar, construir do zero, não são as mesmas das pessoas que pegam um negócio que já está em um determinado estágio e estruturam, organizam ele dali para frente. Estrutura é o resultado do que você faz todo dia e como você faz. Antes da gente seguir com o episódio, eu queria te provocar. Com a digitalização da economia, especialmente para você que lida com um grande volume de clientes, você precisa oferecer produtos que garantam maior proteção. E é aí que a Cover entra. Eles oferecem seguros personalizados e integrados à sua jornada. Isso permite com que você foque no que é vital para o seu negócio, no seu core business. Eu convido então vocês a conhecerem o site deles. Ou você pode clicar no link na descrição ou escreve aí kovr.com.br. Aí você vai conhecer o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Proteja seus clientes e rentabilize seus negócios. Fala turma, como é que vocês estão? Muito prazer, meu nome é Renato Arthur, eu sou apresentador aqui do Pode Sonhar Podcast, o podcast do Poder 360 que está todas as terças-feiras na sua tela, conversando com as melhores pessoas do mundo empreendedor, tirando os principais insights de forma objetiva. Hoje eu estou com o Kaique Pegurier, fundador da Inventina Consultoria, empresa que apoia negócios de diversos setores com soluções em educação corporativa, finanças e transformação digital. Vai ser um prazer enorme bater um papo com o Caicão, que tá aqui comigo e vai dar uma aula para vocês, tá? Segurem. Caicão, olha para sua câmera, por favor, e dá um recado para esse pessoal dizendo o que eles podem esperar desse nosso papo aqui. Qual que é a sua percepção antes da gente já entrar nesse primeiro ponto? Eu tô aqui para ser o que eu faço melhor, que é mentorar, compartilhar conhecimento e experiência para ajudar você a ter sucesso. Olha que sensacional, turma. Ó, primeiro ponto que a gente trouxe aqui é um negócio que eu tô muito curioso, Caicão. A gente estava aqui na correria, porque eu peguei a minha mentoria particular aqui antes do episódio começar. E, cara, primeiro ponto que você trouxe, a gente não chegou a discutir ele muito e eu quero muito entendê-lo. Não confunda acionistas com executivos, é isso? Isso é muito comum e é um erro, para mim, fatal, principalmente em negócios começando, mas mesmo em negócios já mais avançados, os fundadores têm a mania de confundir esses dois papéis. E muitas vezes eles são executivos do próprio negócio. Então eles são acionistas. Perfeito. E são executivos. Mas o que é o executivo? O executivo é um cara que tem um plano de ação, que tem um papel bem definido, na maior parte das vezes, e ele tem objetivos claros. Como é que ele é remunerado? Ele recebe um salário mensal, ele tem um bônus por performance e tem, às vezes, outras formas de remuneração para alinhamento de interesses com a empresa. Então, ações ou opções. Para o futuro, né? O que é o acionista? O acionista é um cara que é dono do negócio, tem uma participação do negócio, e ele vive de quê? De dividendos e de valorização do negócio que ele ajudou a montar. Então, a pior coisa que você pode fazer é você, sendo executivo, mas também acionista no dia a dia, você colocar o acionista na mesa quando quem está ali é o executivo. Nossa. Inclusive, uma das qualidades que eu vi em ótimos empreendedores é saber quando, apesar de você ser o fundador, a sua competência bateu no teto e você precisa de alguém melhor que você para chegar ali e tocar o negócio adiante. Perfeito. As competências que vêm nas pessoas boas de começar um negócio, estruturar, construir do zero, não são as mesmas das pessoas que pegam um negócio que já está em um determinado estágio e estruturam, organizam ele dali para frente. Então, isso é uma confusão muito grande e atrapalha os seus executivos. Então, se você tem gente que trabalha com você, sabendo que você é acionista e que você vai dar aquela carteirada de acionista o tempo todo, ninguém vai decidir nada, vai ficar esperando aquela carteirada vir o tempo todo. Então, saiba dividir muito bem, ou separar muito bem a sua atuação. Quando você está num conselho de administração da tua empresa, com os sócios e talvez conselheiros externos, ali você é acionista. Perfeito. Você está pensando no negócio macro, estratégia, como contratar melhor os seus executivos. Quando você está como executivo no dia a dia da tua empresa, você é executivo.
Você pode, inclusive, ter em cima de você, seu chefe, né, o seu líder, uma pessoa que tem menos participação acionária que você, mas está ali por um motivo. E essa carteirada vai destruir essa separação, a produtividade, o respeito profissional. Então, não confunda quando as situações onde você tem que ser um acionista e onde você tem que se comportar como executivo. Muito massa, Caicão. Pergunta para você, para a gente pensar aqui num aspecto prático de um momento específico. Quando você está construindo a sua empresa, você ainda tem algumas pessoas ali ao seu redor, mas que são principalmente fundadores e uma pessoa ou outra ali te ajudando, talvez contratada, uma coisa bem pequena. Tem um momento que você tem que intencionalmente se portar como acionista e um momento que você tem que se portar como executivo? Existe essa separação clara também? O que você acha? Acho que no super início tudo é um pouco confusão, porque você não tem total divisão de trabalho, está todo mundo fazendo um pouco de tudo. À medida que a empresa vai se estruturando, isso vai ficando cada vez mais importante. Mas o importante é que em algum momento você começa a contratar, se você está crescendo. E à medida que você vai contratando, se você não sabe separar o teu papel de acionista do teu de executivo, é muito ruim. Ótimo. E a carteirada é péssima. Ela desestimula e desmotiva as pessoas que você contratou para te ajudarem naquela jornada de construção do negócio. Faz 100% de sentido e eu acho que ele linka já perfeitamente para a gente entrar para o nosso segundo ponto, que é, cara, 100% aprenda a delegar. Isso aí é uma coisa que, cara, muitos empreendedores que sentam aí nessa cadeira contam conosco, falam para a gente, ou seja, me aparenta ser uma dor muito grande no meio, né? Olha, eu não sei se é consciente essa dor, porque quando você monta um negócio, a verdade é que aquele negócio para você é que nem um filho. Sim. Então, se alguém critica o negócio que você está montando, está dizendo que o teu filho é feio. Então, assim, é muito difícil para um fundador aceitar que chegou o momento em que ele vai ter que delegar, porque empreender é muito difícil. Poucos negócios dão certo. Perfeito. Quando você chegou nesse ponto que você começa a contratar gente tão boa ou melhor que você, você tem que começar a ter, primeiro, humildade de enxergar suas próprias limitações. E você tem que entender que aquele filho vai ter outros pais e outras mães. Entende? Só que até aquele momento você comprou, contratou, desenhou o produto, programou, e de repente você vai ter que chamar um cara que não é tão generalista como você, mas que vai programar melhor que você. Perfeito. Aí a frase que eu mais ouço dos empreendedores é: não, mas ninguém programa como eu. Não, mas ninguém compra como eu. Não. Tem gente que compra melhor que você e tem gente que programa melhor que você. Você tem que desapegar e delegar. E num primeiro momento, essa pessoa pode, inclusive, ter uma performance pior do que você. Por quê? Porque você viu aquele bicho nascer do zero. Exato. Ninguém conhece aquele animalzinho, aquele bichinho, né, que chama o teu business, melhor do que você. É o teu filho, é a tua filha. Ninguém põe a mão naquilo, né? Só que tem uma hora que você tem que delegar, senão você não cresce. Perfeito. Isso é muito interessante. E, Caicão, por exemplo, o que você acha para essa pessoa que está passando por essa dificuldade agora? Eu concordo muito com você. Eu sinto que talvez, quando está acontecendo conosco, da dificuldade de delegar, estou pensando até em mim agora, para ser honesto. Eu não sei se eu tenho claro para mim se eu estou errando nisso ou não. O que você acha? Tem alguma coisa que dá para fazer para entender se eu você está delegando? Se eu não estou delegando, se eu não estou delegando demais, se eu estou exagerado, se eu estou abraçando muita coisa. Bom, assim, super no início isso é muito difícil, mas um pouquinho mais para frente é fácil. É fácil. Você vê um monte de gente ao teu redor e você continua super abarrotado de coisa para fazer. Isso quer dizer que você não delegou. Tem um dado interessantíssimo, quem não leu, leia o Sapiens, do Harari. Tem um momento lá em que ele descreve em que o momento de tribo da organização do Homo sapiens. Uhum. A tribo, historicamente, em todo o universo, todo o planeta, quando chega a mais ou menos 100 e poucas pessoas, ela se quebra numa outra tribo. É mesmo? Porque o Homo sapiens tem o primeiro elo de confiança do Homo sapiens é o elo genético. Então, se eu sei que você é meu parente, eu confio. Quando você passa de mais ou menos 100 e pouco, 150 pessoas, você começa a não reconhecer mais o elo genético e aí naturalmente começa a haver fricção e se forma uma outra tribo. Entendi.
Nos negócios, eu não sei exatamente como explicar isso do ponto de vista antropológico, mas a verdade é que se você olhar uma empresa chegando perto das 100 pessoas, é muito comum, naquele momento você começa a não saber o nome de todo mundo. Você começa a não lembrar direito exatamente o que faz a fulana que chegou há 2 meses. Então, você precisa abrir mão e começar a delegar. Então, tem uma questão, inclusive, antropológica. Perfeito. E eu acho que chega até antes de 100, tá? Eu acho que em 100 é óbvio, porque eu já tive conversa com empresas que estavam mais ou menos nesse ponto. E assim, claro, o CEO e se for o fundador, está sobrecarregado, ele acha que ninguém trabalha direito, porque ele mete a mão em tudo e não deixa ninguém trabalhar sozinho. Microgerencia tudo. Microgerencia tudo. Então, tem que abrir mão. E no início vai dar errado. Algumas coisas vão quebrar um pouquinho, você vai ter que ir lá, em vez de dar carteirada de sócio, você vai lembrar que você ali é executivo e você vai ajudar aquela pessoa a ser muito melhor do que você. Só assim o negócio fica melhor que você ou transcende os fundadores. Né? Muito bom, Caicão. Cara, sensacional. Nós temos um terceiro ponto aqui que eu acho que é extremamente rico também. É algo que se escuta falar muito do ponto de vista de livros, né, a didática, e eu quero muito escutar de você sobre por que você acha importante. Nosso terceiro ponto é lidere pelo exemplo. O que você acha? Parece super óbvio, né? Parece você fala, pouco, né? Liderar por exemplo, eu acho que é uma frase autoexplicativa. Virou meio um clichê. Assim, talvez um mundo, clichê, né? Mas muito mais difícil de ver isso no dia a dia do que... Bom, eu vou dizer de outra forma. Eu estou cansado de ver gente que se julga líder e que acha que lidera e não é líder porcaria nenhuma, é chefe. Entendeu? É isso que eu mais vejo na minha vida, sinceramente. Isso independe de idade, tá? Porque eu acho que tem diferenças de comportamento da minha geração para a tua geração, mas isso acontece em todas as idades. Mas eu vou começar, em vez de falando de liderança, eu vou falar primeiro de cultura. Cultura, para mim, até muito pouco tempo atrás, eu aprendi isso tarde na minha carreira. Para mim era uma coisa sem explicação, era uma coisa meio etérea, uma coisa que você não conseguia pôr a mão, sabe? Ainda acho isso. Parece intangível. Quebra, né? isso para mim. Eu tenho essa sensação exatamente, foi perfeito, intangível. E se você me perguntar, eu não lembro onde eu li isso, onde eu escutei isso, mas um dia, não me lembro onde eu li, o que eu li foi o seguinte: cultura é o resultado do que você faz todo dia e como você faz. Então é muito simples. Você quer uma cultura em que as pessoas tenham consideração pelas outras? Sabe o que tem que fazer? Você, como líder, você tem que mostrar consideração pelas pessoas. Então, para quem é pai ou mãe, é muito fácil, porque funcionário é igualzinho a filho. Ele está ali o tempo inteiro te olhando e testando se você realmente quer dizer aquilo que você disse. Então, você fala, não, todo mundo tem que ser pontual. Aí você chega atrasado em todas as reuniões. O que você acha que fica mais forte? O que você falou ou o que você fez? Com certeza. O Horowitz, da A16Z, escreveu um livro que podia ser vazio dentro, só ter a capa com o título. O título é What You Do Is Who You Are. O que você faz é quem você é. Perfeito. E é exatamente isso. É simples assim, só que no dia a dia é difícil. Você tem que lembrar o seguinte, está todo mundo te olhando para saber se você está falando a verdade mesmo, aqui de missão, visão, valores, que você escreveu no papel bonito, pegou, botou num quadro. Olha, consideração, agilidade, pontualidade. Você fala tudo isso, mas você faz o contrário, o que fica é o que você faz. Então, você quer que as pessoas sejam pontuais? Adivinha o que você tem que fazer se você acha que você é líder? Você tem que ser pontual. Você acha que as pessoas têm que ser autossuficientes e terem cuidado com o local de trabalho? Adivinha, você tem que começar mostrando isso. Tem um papel no chão, você quer que as pessoas peguem o papel no chão? Adivinha, Renato, você tem que pegar a porcaria do papel no chão. Se todo mundo vê você pegando papel no chão, garanto que no dia seguinte está todo mundo pegando papel no chão. Muito Só que legal. No dia a dia, o cara que se julga líder, ele acha que isso são coisas menores, isso não é para... Talvez tenha tempo para uma historinha. Tem tempo para uma historinha. Eu era vice-presidente na Croton, em 2014, e comecei a abrir portas para uma série de startups de educação. Na época estava tendo a primeira leva de startups de educação, e recebi um fundador de uma startup pequena de educação, que eu conheci, inclusive, por causa da Endeavor. Ele chegou lá, foi fazer uma reunião comigo. Eu peguei lá uma sala de reunião perto, tinha uma ilha assim, tinha um lugar assim, tipo um aquário só com os vice-presidentes e tal, não sei o quê. Empresa imensa, né? E a gente foi fazer a reunião, no meio da reunião ele deu um tapa no copo e derramou água na mesa.
Aí o que eu fiz? Eu, na mesma hora, saí correndo, tinha um banheiro perto, fui lá, peguei papel, um monte de papel toalha, e vim, sequei a mesa e tal. Aí depois, que a gente acabou de usar a mesa, eu chamei alguém para limpar melhor, né? Um mês depois, 2 meses depois, eu encontrei com uma amiga que me disse, você encontrou com um fulano lá na Croton? Eu falei, encontrei. Pô, cara, sabe o que ele me disse? Ele ficou impressionado que ele derrubou o copo em cima da mesa e você, que era vice-presidente da Croton, saiu para ir lá pegar papel, você não pegou o telefone e chamou alguém. Chamou alguém. Aquilo, você vê a força, aquilo marcou o cara. Eu fiz aquilo da forma mais automático, natural né? possível. Pô, caiu água, pô, resolveu o problema. Perfeito. Então, você acha que isso não é um detalhe? Não é. As Muito pessoas legal. percebem isso o tempo todo. Então lembra, funcionário é parecido com um filho para quem é pai ou mãe, e tudo que você está fazendo está sendo observado. Então, se você quer construir uma cultura, começa por você. Muito legal, cara. Caicão, pergunta. Tô construindo a minha empresa. Tenho um fundador. Pessoa que eu tô desenvolvendo o projeto junto comigo. Nós temos uma cultura de pontualidade. Eu consigo cumprir a cultura, mas meu pai não. Tá ferrado. Teu pai? Meu pai, teu par. O fundador O do outro meu lado, cofundador. o cofundador não tem essa cultura. Nós temos uma cultura da empresa, tem 50%, tem 0%, o que você acha? Para mim, aliás, de novo, o paralelo com pai e mãe, para mim, vale, né? Meus pais certamente brigavam, eu nunca vi. Eles pareciam sempre alinhados. Se a minha mãe dizia, não pode fazer tal coisa, ia falar com meu pai, ele falava, fala com a sua mãe. Se a sua mãe eles estavam sempre alinhados. Perfeito. Então é a mesma coisa, cara. Então, não tem a cultura da pontualidade nesse caso. Não tem. Bom, porque vai ser uma bagunça. Perfeito. Porque ninguém vai saber se vocês tiverem dividido o papel executivo, não exatamente como é a partição acionária da empresa, né? Uhum. E um de vocês for o presidente, o outro for talvez o diretor de operações. Entendi. O guardião dos valores da empresa, quem é? É o CEO. Perfeito. Mas todo mundo sabe que você é sócio também, né? Perfeito. Então vai ser uma confusão. Imagina, eu sei que vocês dois têm 50% da empresa. Eu sou o primeiro funcionário da empresa. Aí faço uma reunião, tá todo mundo, você está pontual. Na outra, o cara demorou meia hora, 1 hora, me deu um chá de cadeira. No terceiro dia, não sei o que vai acontecer. Perfeito. Então, eu diria que ou você escolheu o sócio errado, porque você não gastou tempo antes para certificar que vocês compartilham aquilo que é imutável, que é os seus princípios, seus valores fundamentais, ou é um descuido e ninguém é igual, e no dia a dia a correria, né? Na prática a teoria é outra, como diz o outro. Então, você tem que fechar a porta, sentar com o cara e falar, vamos resolver isso aqui, cara. Perfeito. E você deu um exemplo prático que parece bobo, mas não é. E isso pode ser em negociação, pode ser em como contratem, pode ser N detalhes do dia a dia. Você tem que fechar a porta e falar, cara, vamos combinar o jogo, porque a gente está saindo daqui e tem 2 caras diferentes para a empresa. E nós temos que ser uma frente única. Perfeito. Para todo mundo entender que nós estamos juntos, nós estamos colados, estamos juntos, porque esse troço, se a gente não estiver junto, é fácil de quebrar. Fácil. E aí acabou o negócio. Perfeito. Então, mostrar essa união de valores e princípios dá muita força à cultura e à organização que você quer construir. Cara, muito massa. Última pergunta sobre isso, hein? Prometo pra gente ir pro próximo. Mas eu tô achando muito interessante essa exploração do tema cultura. Quando é o momento, Caicão, de você colocar a cultura no quadro? Eu sei que existe aquele papo, não sei se é um papo verdadeiro, mas que cultura nasce com a fundação da empresa porque é a intersecção entre os valores que os sócios têm. Beleza, ok. Mas e aquele momento que você pega e fala assim, beleza, isso aqui é a cultura da nossa empresa, nós vamos colocar energia intencional em fazer isso aqui ser verdade. Tem um momento certo de fazer isso? Idealmente na largada. Zero. Momento zero. Momento zero. Assim, idealmente, sabendo disso, já cometi o erro de não fazer isso. Eu já tive sócios que tinham princípios em algumas áreas antagônicos aos meus, e eu sabia que eu tinha que escolher isso bem. Então, a vida é como ela é. A gente não tem controle absoluto, mas, idealmente, essa é a conversa que você tem antes de começar um negócio. Perfeito. Fala, cara, vamos falar sobre o negócio? Agora vamos falar do dia a dia. Como é que você é no dia a dia? Entendi. Como é que você vê reunião? Como é que você vê pessoas? Como é que você vê negociação com fornecedores? Como é que você acha que deve ser a nossa relação com clientes? Você tem que bater esses grandes pontos e ter certeza de que pelo menos a gente está junto em grande parte deles, né? Nos grandes pontos, e naqueles, pelo menos, que te incomodam muito, né? É. Por exemplo, falta de consideração é um negócio que me mata. Eu vejo um cara sendo grosseiro com uma pessoa por
e ainda mais usando ranking, né, posição na empresa, isso me tira do sério, entendeu? Entendi. Então, se eu vejo uma pessoa fazendo isso e é meu sócio, meu sangue entra em ebulição relativamente rápido. Então, é melhor você ter certeza dessas questões que são importantes para você, pelo menos, e alinhar elas antes de começar essa empreitada. Perfeito. Sensacional, Caicão. Maravilhoso. Nosso quarto Mas, ponto... de novo, é fácil falar fora do... Você está empreendendo. Sim. Quando você está ali na fogueira... É muita coisa, né? O que precisa é você botar de vez em quando a bola no chão e gastar tempo para fazer as duas próximas coisas que nós vamos falar aqui. Oh, massa! O Caicão, você tá no movimento algoritmo, Caicão. Muito bom, cara. O quarto ponto que a gente tem aqui para trazer para você, pessoal, para vocês todos, tenha carinho, né, certo? Com o seu primeiro anel. O que significa isso, Caicão? Explica pra gente. Tenha carinho com o seu primeiro anel. Isso eu acho que já virou conhecimento assim, comum em quem é muito perto do ecossistema de empreendedorismo. Quem já está dentro, quem já empreendeu, entende esse conceito, mas muita gente não entende. Isso não serve só para startup de alta tecnologia, isso serve para qualquer negócio. O que acontece é que o termo primeiro anel surgiu para descrever, né, as primeiras pessoas que você contrata depois dos cofundadores. Então, você tem os fundadores, podem ser 2, 3, 4, 5, não sei quantos, e você, num dado momento, começa a contratar as primeiras pessoas que não são cofundadores. Esse é o primeiro anel. Perfeito. E o que acontece nesse momento é que é um momento muito especial e a maior parte das pessoas não se dá conta, porque você já começou com o negócio, está precisando de recursos, precisa de gente, precisa de um programador, precisa de um cara que entenda de tecnologia, precisa de um cara de vendas, precisa de uma pessoa para começar a contratar. Você está com pressa, você em geral está trabalhando 200 horas por dia, você não tem tempo para pensar e nesse momento você abre mão de coisas para contratar mais rápido, porque você está sem tempo. Perfeito. Então você sabe, alguma coisa na tua barriga, assim, o seu sentido aranha dá uma formigada, né, com aquele candidato, mas você fala, puta, cara, mas eu já entrevistei 30 caras, eu não tenho tempo amanhã, eu tenho mais 40 coisas para fazer, puta, eu vou contratar essa pessoa. E é nesse momento que você comete um erro enorme. Por quê? Porque o primeiro anel tem que ter uma liga, um casamento de princípios, de como enxerga o negócio muito forte com os fundadores. De novo, o mundo não é perfeito, não vai ser 100%, não é o mundo ideal, mas tem que ter uma química muito forte, tem que compartilhar princípios, valores. Por quê? Porque são essas pessoas que vão começar a contratar. Então, se você contrata uma pessoa nesse primeiro anel, que tem uma discordância assim, visceral com você, algum princípio que é fundamental para você, quando essa pessoa começar a contratar, ela vai propagar esse erro. Perfeito. Essa diferença que você tem com ela vai ser propagada, porque você tende a contratar pessoas com as quais você se identifica. Cara, muito então, bom. Inclusive, nesse primeiro momento, na contratação do primeiro anel, alguns autores e empreendedores dizem que você pode e deve, inclusive, abrir mão de conhecimento técnico em prol dessa química, de liga, de você sabe, quando você fala uma coisa, no meio da frase o cara, já saquei, pode deixar que, e já faz. Interessante. Isso é um negócio que vale 1 milhão no início e você sabe que aquilo vai ser propagado de uma forma positiva dentro da organização a hora que ela começar a crescer rápido. Cara, isso é muito contraintuitivo, na minha opinião, ô Caicão, porque assim, a minha ideia, exercendo aqui a função de advogado do diabo, para a gente debater a ideia e chegar na dúvida hiperbólica aqui do negócio. Quando eu estou tentando fazer minha primeira contratação, pensando na minha realidade, por exemplo, assim como fundador inicial também de um projeto, eu quero uma pessoa que vai me conseguir, cara, resultado forte, assim. Então, eu tendo a pensar nessa pessoa como uma pessoa tecnicamente muito qualificada, porque eu preciso de velocidade, eu preciso de eficiência nesse primeiro momento. Depois, se as coisas começam a decolar, eu sinto que é um pouco mais ok encontrar pessoas que na execução vão ser um pouco piores, vamos chamar dessa forma, e tem mais química. Ou seja, a gente prioriza a química em detrimento da execução. O que você acha? Como é que destrói isso? Não é execução. O que eu disse aqui é mais importante a parte comportamental. Você não vai pegar um cara que precisa saber ser PhD em AI para desenvolver inteligência artificial para você
e vai contratar um cara júnior que não sabe nada. Não é isso que eu estou dizendo. Entendi. Mas o fator comportamento, química, é muito forte nesse momento, porque aquela pessoa depois vai propagar. Entendi. Então, eu não me lembro quem me contou essa história também, eu já alguém que vai assistir aí vai poder mandar nos comentários aí depois para a galera. A história do empreendedor que só contratava chamando o candidato com a família para jantar, para almoçar no fim de semana, porque ele dizia que a melhor proxy do teu comportamento dentro de uma empresa é como você funciona dentro da sua família. Faz muito sentido. Então, eu acho que é isso. Tinha outra história que me contaram há muitos anos atrás também, que o cara convidava o candidato sozinho para jantar em casa. Aí ele deixava umas pegadinhas para o cara, deixava cair um guardanapo no chão para ver se o cara pegava. Via se o cara, depois do jantar, ainda mais lá nos Estados Unidos, oferecia de ajudar a lavar, a guardar as coisas, pelo menos, entendeu? Entendi. Ou seja, ele queria que a pessoa tivesse um convívio um pouco mais íntimo para ele ter alguns indicadores de como aquela pessoa realmente funciona. Legal. E você não está contratando um entrevistado, e sim a pessoa, né? E não o personagem que, de repente, ela construiu na entrevista. Na entrevista de emprego. Não, muito bom, Caicão, sensacional. Então, gente, escolha bem o seu primeiro anel, né? É muito importante isso. Eu gosto muito dessa... Não se apresse, não pegue atalhos. Contrata muito bem esse primeiro anel. Você não vai se arrepender. É isso que eu ia falar, cara. O ponto 3 e 4, que é liderar pelo exemplo e escolher bem o primeiro anel, no dia a dia da correria, cara. Muito difícil. Você que está no início, você vai esquecer disso. Você tem que ser intencional, né? Você tem que ser, cara, anota na mão, faz uma tatuagem no antebraço disso, porque, cara, na hora da correria esquece, né, Caicão? Eu vou te dizer que isso para mim também é aplicável fora de startups. Como executivo, eu fiz contratações que quando você está contratando, alguma coisa te diz que tem alguma coisa ali que não está certa. E você, porque você está cansado, porque você já entrevistou não sei quantas pessoas e nenhuma, aquele cara, aquela pessoa, né, está tão perto do que você quer, você contrata. É batata. É mesmo. Dá pau. Dá errado. Dá ruim depois. Caraca, hein? Dá ruim. Então, eu acho que isso serve para toda contratação, mas no primeiro anel isso é ainda mais... agudo. Importante, perfeito. Mais agudo. Perfeito, Caicão. Quinto ponto que a gente vai trazer para vocês aqui, prático, para que nós consigamos construir essa mentoria aqui ao vivo. Caicão, dê importância à comunicação. Essa é muito forte, tá? Muito forte. Bom, eu brinco com amigos que quando você é pai, eu acho que e é pai de vocação mesmo, você é pai um pouquinho de todo mundo, né? Principalmente dos mais jovens que começam a conviver com você no trabalho e em outros lugares. E eu diria que, para mim, hoje, essa é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação não é geracional, e a gente vai chegar lá. A minha preocupação é que todos nós hoje estamos consumindo tudo de forma fragmentada. Então, ninguém mais ouve a música até o fim. Quando chega no pedaço que você já não está mais afim, porque vai ter aquele fade out meio comprido, o cara vai lá e aperta next song, né? Sim. Vai para frente. O cara gosta do filme, mas ele não gosta de pedaço do filme. Ele já viu 3 vezes o filme, ele vai lá e vê só o pedaço do filme que ele gosta. Perfeito. Você tem também a outra coisa que eu adoro dizer, lá na Link, falava direto para os alunos, o Miguel vai lembrar, que a gente vive a síndrome da segunda página. Todo mundo lê o livro até a segunda página, faz um post de Instagram fenomenal, um TikTok lindo, mas só leu até a segunda página. Então, nós estamos vivendo num mundo de superficialidade e fragmentação de comunicação. Outro elemento que leva para o mesmo assunto, tá? Coisa que acontece para mim todo dia, principalmente com mais jovens, tá? Eu peço para alguém fazer alguma coisa, então a gente está trabalhando junto, eu falo, puxa, dá para você arrumar aqueles números para mim? Dito e feito, se for um cara com menos de 30 anos, assim, cara, não posso fazer isso para hoje. Eu falo, cara, você está louco? Você acha que eu vou te pedir esse negócio para hoje? É interessante. Não é nunca, é para semana que vem. Porque na minha cabeça eu estou falando, poxa, eu preciso disso para daqui a um mês, então para a semana que vem eu preciso desses números. Mas a gente está vivendo sempre de forma fragmentada e sempre imediatista. Então, a sensação que eu tenho, a minha leitura pode estar errada, vocês comentem depois aqui para a gente, mas quando você começa a alongar uma conversa, todo mundo começa a ficar aflito, porque aquilo já está longo demais. Então, outra frase que eu ouço muito, cara, desculpa estar perdendo o seu tempo com esse assunto. O assunto é importante? Se o assunto é importante, não é perda de tempo.
é investimento de tempo. Nossa, isso é muito forte. Então, uma das coisas que eu mais falo, principalmente para os mais jovens, mas para os mais velhos também, cara, vamos respira, põe o telefone dentro da mochila e vamos conversar sobre isso. Se agora não dá tempo, vamos marcar uma hora para falar sobre isso, com calma, com início, meio e fim. Perfeito. Não dá para fazer a sinopse do assunto. Você tem que começar a entender, saber o contexto e explorar o assunto na sua integridade, assim, de forma integral, né? Muito bom. Isso para mim é comunicar. Então, para mim hoje, o que está acontecendo é que todo mundo se comunica de uma forma fragmentada, assim como a gente consome conteúdo. Perfeito. Então, as conversas são fragmentadas, no meio da conversa está todo mundo respondendo alguma outra coisa, diz que está anotando no celular, mas no final vê uma mensagem de WhatsApp, responde, vê um negócio de Instagram, dá um puxa para lá, puxa para cá, um alô. Sim. Pô, você está fragmentando a tua atenção. A teoria diz que o ser humano demora 20 minutos mais ou menos para realmente focar num tema. E a gente é interrompido por aquela maquininha que está no bolso da gente a cada 3 minutos ou menos. Então você nunca consegue realmente focar num tema. Então, se ele é importante, gaste o tempo que ele precisa, conversa, senta, respira, explora o assunto, deixa a pessoa falar a opinião dela inteira, a gente se corta no meio das frases. Então, calma, é importante, invista, não perca, invista o tempo necessário para aquele assunto. E para você fazer isso, você tem que estar presente, que é outro tema que você lembra da nossa primeira conversa, e que para mim é fundamental. Quando você está olhando para o celular o tempo inteiro, você acha que você está presente? De novo, lá com os alunos da Link, eu fazia isso direto. O cara estava olhando o celular, eu falava, lá com o celular. Aí, daqui a pouco ele ia me perguntar uma coisa importante, eu pegava o celular. Na mesma hora, o cara... Aí você faz, chato isso, né? É claro que é chato, é um horror. Quando eu pego o celular, eu estou dizendo que o celular é mais importante que você, que está aqui fazendo uma reunião comigo. Então, se eu entro numa reunião, eu falo, olha, tem uma ligação que se entrar eu tenho que atender, avisa. Ou tem uma mensagem que eu vou ter que responder. Avisa, mas esteja inteiro naquela conversa. Tenho certeza que vai ser mais produtivo. Isso é muito legal, Caicão. E assim, uma coisa que eu acho que acontece muito conversando com empreendedores e até vivendo essa vida, é essa necessidade de tomada de decisão rápida, né? E às vezes a gente não dá o cuidado necessário e o tempo necessário para tomar as decisões. Qual é o filósofo grego que disse, tenho pressa, por isso vou devagar? Quem é? Eu não me lembro agora. Quem vai lembrar aí? Tenho pressa, por isso vou devagar. Pior é que essa eu não sei. O que é mais rápido, fazer 10 vezes errado ou fazer de primeira certo? É verdade. É verdade, hein? Então, para mim, a impressão que eu tenho hoje é que está todo mundo querendo fazer tudo rápido e faz 3 vezes. Se você gastar tempo para dizer, vamos entender o que é a tarefa que a gente tem na mão, você entendeu o teu pedaço, eu entendi o que é o meu, checa, repete para mim, eu repito para você, estamos falando a mesma língua, tá bom? A gente faz de primeira certo, isso é muito mais rápido do que fazer 10 vezes rápido errado. Isso é sensacional, Caicão. Eu li uma vez um texto que me influenciou muito nas tomadas de decisões que eu tenho hoje durante o meu dia a dia e que se comunica muito com isso que você trouxe, que era, em inglês, né, era uma coisa tipo, cara, a cultura de erro de startups é bullshitagem, ela é mentirosa, não é verdade. E aí eu fui ler aquilo, porque, cara, a cultura de erro de startup, tipo, você tá disposto a errar e tudo mais, é uma coisa que pra mim sempre fez sentido. E no texto falava exatamente uma percepção muito parecida com isso, que era o seguinte... Cara, as startups, elas têm o compromisso com o erro e aí elas não têm o compromisso depois com parar e analisar e pensar e entender e compreender de fato o erro. E aí ela vai e continua errando aleatoriamente, errando 10 vezes, até que em algum momento meio aleatório, assim, ou muito mais posterior ao que poderia ser, ela acerta. E se ela tivesse... Não tem que ter compromisso com não errar, né? Não é isso, assim, a ideia. É intrínseco da jornada do empreendedor. Mas a ideia que me impactou muito, cara, é isso, assim, errou, beleza, entendo por que você errou, assume aquele problema, né? É disso que nós estamos falando. Faz sentido? Faz. Eu acho... Minha ênfase foi numa outra dimensão, isso faz todo sentido, mas a minha ênfase é comunique com clareza, com calma, gaste o tempo necessário, se é importante, converse sobre o tema, esteja presente, elimine distrações. Se um tema é importante, ele merece atenção,
E para você estar presente, você tem que botar o bichinho lá, aquele retângulozinho lá, aquele tijolinho, ou na mochila ou no bolso, desligar, fazer alguma coisa. Você precisa estar presente para ter as conversas que são importantes para você resolver problemas que são realmente importantes. Perfeito, Caicão. Ótimo. Vamos para o nosso 6º ponto aqui, para a gente mandar ver nessa mentoria incrível que nós estamos construindo aqui com você, Caicão. Saiba que suas ações mandam um recado. Isso é muito legal também. Conta para nós. O título ficou talvez mais bonito do que o tópico, vamos ver. Não, o tópico é melhor. O tópico é importante porque, de novo, na correria do dia a dia, tanto em startups quanto em empresas maiores, a gente não para pensar que tem 3 momentos lidando com pessoas que você dá recados muito fortes para toda a organização. Quando você contrata, quando você dispensa alguém, demite alguém, e quando você promove ou dá uma oportunidade de movimentação lateral ou para cima para alguém. Esses são os 3 momentos em que você está dando um recado muito forte, muito claro do que você valoriza. Então, imagina que alguém foi demitido e ficou uma vaga, ou a pessoa foi promovida e ficou uma vaga. Quem eu colocar naquela vaga, se eu uso alguém do time, se eu trago alguém de fora, o nível de experiência, atitude, o match comportamental com a equipe, tudo isso vai dar um recado. Perfeito. Então, às vezes, você quer dar um recado porque alguém foi embora ou teve que ser demitido. Por quê? Porque não tinham uma cola, né? Não tinha uma identidade, uma identificação com os valores da empresa. Porque, sei lá, o cara, usar um exemplo aí qualquer, o cara se comunicava mal, era um mau comunicador e naquela posição você precisava de um cara muito bom comunicador. Se você botar outro mau comunicador, o que você está dizendo? Então você tem que tomar muito cuidado e lembrar que quando você contrata, quando você dispensa alguém e quando você promove ou dá uma oportunidade, você está dando um recado muito importante para toda a organização do que você valoriza, do que é importante naquele momento para a empresa. Caicão, esse recado, ele é um recado intrínseco ao momento que você promove ou demite a pessoa, esse recado é dado, ou é interessante o empreendedor se comunicar com o time dele e falar, a razão disso aqui ter acontecido é tal. O que você acha? Não, mas... Bom, vamos voltar no que eu falei antes, né? Você pode falar o que você quiser. O que fala mais do que 1000 palavras é uma ação. Perfeito. Então você pode dizer, olha, eu contratei esse cara, aquele outro foi demitido, ou aquela mulher foi demitida, porque ela não tinha consideração pelas pessoas. Aí você, no meio contrata um cara que não tem consideração por ninguém, que abusa verbalmente de todo mundo, não interessa nada o que você falou, o que interessa é o que você fez. Entendi. E o que você é como pessoa. Perfeito. Agora, dito isso, além dessas ações darem recados importantes para a organização, a gente acabou de falar de comunicação. Perfeito. Então, eu não tenho a menor dúvida de que quando você está substituindo uma pessoa importante no time, qualquer pessoa do time, você explicar por que aquilo aconteceu. Se você contratou alguém com um perfil diferente, você colocar pessoas do time no processo seletivo, para elas verem aquela pessoa, conviverem pelo menos no processo de entrevistas e terem uma voz no processo seletivo, isso é super positivo, né? Que legal. Isso é inclusivo. Isso é inclusivo. Se você quiser fazer tudo sozinho, como diz o outro, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Mais longe. Perfeito, Caicão. Muito bom, super rico isso. Você conhece empresas, instituições que fazem esse processo de, trazer de uma forma clara, por exemplo, para a equipe por que houve desligamentos? É uma coisa comum dentro do mercado? Ou por que houveram promoções? Você vai saber disso, eu não vou lembrar de um nome agora, tem algumas mais antigas na minha cabeça, mas... eu acho que isso é prática, eu acho não, isso é boa prática hoje em empresas, não sei se eu falo modernas, responsáveis. Se é uma empresa que realmente se preocupa com pessoas, você incluir mais gente no processo seletivo é inteligente. Perfeito. Primeiro porque você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós temos uma coisa em comum, pontos cegos. Como é que você minimiza seus pontos cegos? Usando a inteligência coletiva do teu time, né?
E quando você faz... Não é virar tudo por comitê, tá, gente? Não é toda decisão por comitê. Burocracias. Existe uma hierarquia porque no final do dia, como diz o americano, the buck stops somewhere. Né? Tem um cara que no final é o último lá em cima que toma a decisão. Perfeito. Mas você usar a inteligência coletiva nesse processo, incluir pessoas, é super positivo. Você explicar com calma, comunicar claramente o que aconteceu, por que aquela pessoa saiu ou não saiu, foi promovida ou não foi. Isso tudo é muito importante. Legal, muito bom, Caicão. Vamos para o nosso 7º e último ponto. Forme seus gestores. Esse é um tema que você masteriza, Caicão. Manda pra gente. Masteriza. É uma preocupação enorme que eu tenho também, porque... Vou contar uma historinha curta também, que eu estava contando aqui para o Renato nos bastidores. Eu tinha 35 mais ou menos, trabalhava numa grande multinacional e fui promovido para a primeira vez ter um time. Era um time pequeno, mas eu tinha um pequeno time. Meses depois, poucos meses depois, teve uma onda de demissões e eu fui obrigado a demitir uma pessoa do time, escolher uma pessoa do time para demitir. Bom, primeiro, quando me promoveram, e era bacana porque eu ia ser diretor, né? Deram um tapinha nas minhas costas, falaram, você vai ganhar um pingo aí, 5%, 10% daqui a 6 meses, a mais no teu salário. Boa sorte. Tchau. Tchau. Se vira. Acabou. E aí, quando chegou esse momento da demissão, foi uma coisa que me marcou pro resto da minha vida. Até hoje eu me lembro desse dia, foi horroroso, porque era uma empresa americana que não tinha presença no Brasil, trouxe um processo de demissão americano que não tinha nada a ver com a nossa cultura, e eu, inseguro ali, há pouco tempo naquela posição, segui o processo à risca, e o processo era violentíssimo com as pessoas que estavam saindo da empresa, né? Eu cheguei em casa super mal, eu nunca esqueci aquela sensação, então tem vários problemas nessa historinha que eu estou contando, né? A gente não prepara e não está do lado das pessoas que a gente promove a posição de gestão. E quando você deixa de ser um contribuidor individual e passa pela primeira vez a gerir outras pessoas, é a primeira vez. O que é gerir, né? O que é ser um gestor? É fazer com que as coisas aconteçam através de outros. Se você continua fazendo tudo sozinho, você não está delegando, você não está gerindo o teu time. Né? Então, é fazer através do trabalho de outros. Agora, isso não é nada fácil, isso é super difícil. E eu acho que as empresas, de novo, eu tenho certeza disso. E isso independe de geração, tá, gente? Eu vejo gente da minha idade, com meu cabelo branco, fazendo isso, e vejo garoto, 30 anos, fazendo cometendo o mesmo erro. Que é isso, promove alguém, tapinha nas costas, boa, te vira nos 30 aí, cara. E não pode. Então, eu tenho hoje uma preocupação especial. E eu tenho funcionado assim na minha vida profissional, não sei por que alguém aí pode explicar que trabalhou comigo, pode dizer se é verdade ou é mentira, mas eu acho que eu sempre tive portas abertas e gente que não reportava para mim vinha conversar comigo, sempre aconteceu. Que interessante. E hoje se repetiu quando a gente fundou a Link, gente que não reportava para mim vinha conversar comigo semanalmente, fazer o one-on-one, e agora está acontecendo no projeto de saúde visual que eu estou, está começando a acontecer de outras pessoas também que não reportam para mim. Eu outro dia imaginei um nome para isso, que era, acho que podia ser o Chief Wisdom Officer. Muito bom. E é o que eu acho que todo jovem, ou o cara mais velho mesmo, que está indo pela primeira vez, não interessa a tua idade, você está indo pela primeira vez para uma posição de gestão de gente, já pensou se você tivesse uma pessoa que te ouve, Nossa, muito bom, sem te julgar, te ajuda a pensar, mas não te dá as respostas? Isso não vai para a tua avaliação de performance, porque não é teu chefe, teu líder, não é. É uma pessoa que está ali para te ajudar a pensar, compartilhando conhecimento e experiência. Às vezes pode ser um cara mais jovem que você. Eu aprendo todo dia com gente mais jovem. Aprendo com as minhas filhas. Quando você para de aprender, eu acho que você está pondo o pé na cova, viu? Já era. E tem gente pondo o pé na cova cedo na vida, viu? Você não tem cabelo branco, não. Mas é isso. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui para o fato de que esse momento na carreira de qualquer ser humano, quando você deixa de ser um contribuidor individual e passa a ser um gestor de pessoas, é um momento muito especial, muito difícil. Precisa de apoio. Idealmente, eu acho que o líder moderno, o líder atual,
existe o livro que ficou famoso, né, que chama o líder moderno de líder servidor. Eu prefiro o termo líder mentor, porque ser um líder mentor é isso. É você compartilhar conhecimento e experiência com os seus colaboradores, com quem trabalha com você, não é para você, é com você. Então, o chefe no mundo antigo era top-down, né? Eu falo, você escuta e faz. Perfeito. O líder moderno da era digital, o líder de hoje, para mim, está na trincheira ombro a ombro. Ele está ali levando tiro junto com você. Você sabe que você conta com ele. Ele não está ali para te dar rasteira, ele está ali para te ajudar a ter sucesso. Por quê? Porque o teu sucesso, você trabalha comigo, o teu sucesso é o meu e o meu é o seu. Claro. Inclusive, uma coisa que eu sempre disse em entrevista de contratação, eu falava, cara, eu te vejo como um sócio. Podia ser o funcionário que fosse, se eu estivesse passando por mim no processo de entrevista, eu sempre falei, você é meu sócio. É claro que você é meu sócio, é sócio, entre aspas, óbvio, você não tem ações da empresa, mas teu sucesso faz o meu sucesso e o meu faz o seu. Então, nós somos sócios. Perfeito. Então, para mim é isso. Então, lembrem, quem estiver hoje promovendo pela primeira vez alguém indo para essa posição, lembra que é um momento especial, é um momento que precisa de apoio. Algumas empresas tinham esses projetos de programas de mentoria, que para mim, eu vivi um projeto desse dentro dessa grande multinacional lá atrás, mas era o cara que era meu mentor, ele tinha se inscrito no programa porque ser parte do programa era bom para a avaliação dele como executivo. Entendi. Então, ele fazia reunião comigo para check the box. Entendi. Então, acabava 20 minutos, ele falava 5 minutos de família, depois era tipo meio cronometrado, era um negócio muito estranho, cara, bizarro. Mas se você está ali de verdade, se você se importa de verdade com quem você está promovendo, você quer que aquela pessoa tenha sucesso. Se você quer, você tem que estar do lado, não é só dar o tapinho, o aumento e boa. Muito bom, Caicão. Estar do lado. Você usou um termo que eu achei muito interessante. Ouvir sem julgar, por exemplo. O que mais que você acha? Como a pessoa pode estar de fato do lado daquela pessoa para formar aquele gestor? É você, primeiro, ouvir mais do que falar. Uhum. Segundo, responder mais com perguntas do que com respostas. Se eu te dou as respostas todas, eu estou fazendo o trabalho por você e não é isso que eu quero. Se o meu objetivo é te desenvolver, é fazer você pensar, como é que eu de novo, usando aqui a Link, como o Miguel e o pessoal da Link que assistiu, você vai poder rir, porque quem se mentorou comigo ouviu isso sempre. Se você me perguntar, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Essa pergunta não cabe numa sessão de mentoria. Porque eu não posso te responder se você deve ir para a esquerda ou para a direita. É mesmo? Seria, inclusive, irresponsável. Porque ninguém conhece a sua posição, a situação em que você está, melhor do que você. De fato. Então, eu simplesmente te dizer o que fazer, primeiro, é preguiçoso. É prático para mim, né? Mas é preguiçoso e eu não estou te formando. Agora, se eu te ajudar com perguntas que fazem você pensar sobre as opções que você tem, avaliar aquelas opções, aprofundar o assunto, se eu compartilho histórias, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Perfeito. E eu acho que histórias são... Acho não. Histórias são muito mais fortes do que dados, né? O homem, o ser humano, o bicho-homem, né? O Homo sapiens, se esquece de dados, mas não esquece uma história. Perfeito. Né? Então, por isso que storytelling está tão importante. Quando você conta uma história que você viveu e acha que ali tem algum insight que pode ajudar a pessoa a entender, a ter insights, a enxergar por um outro ângulo a mesma situação, é isso que você está ali para fazer. Perfeito. Então, acho que é isso. É responder com perguntas, não dar resposta dada porque é preguiçoso e não forma ninguém, não julgar e ser generoso com o teu conhecimento e a sua experiência. Boa. Muito bom, Caicão. Cara, mais uma mentoria, aula da sua parte aqui. Nós somos muito gratos por tudo isso. Prazer enorme estar aqui, cara. Eu adoro você, adoro o Miguel, adoro esse programa. Comentem aí, eu sou preguiçoso para ter o meu próprio Instagram, essas coisas, mas comentem e comentários que chegarem aqui pro pessoal que forem relevantes. Vou fazer questão de... Ou a gente faz um outro papo para responder as perguntas que vierem. É uma ótima, Caicão. Queria te pedir, se você conseguir ler o meu hieróglifo aqui, para trazer para a galera só o ponto a ponto, um resumo geral dos pontos que a gente trouxe, os 7 pontos aqui. Será que você vai conseguir? Eu acho que eu consigo, sim. Primeiro,
não confunda o papel de acionista e de executivo. Né? 2, chega um ponto que se você quer que a sua empresa cresça, você tem que delegar. O filho é seu, ele é lindo, mas mais gente vai ter que pôr a mão nesse negócio, mais gente vai ter que interferir. Você sozinho não chega a lugar nenhum. 3, cultura é o que você faz todo dia. E todo mundo vai estar te observando. Se você quer ser um líder, entenda isso e lidere por exemplo. Se você quer que alguém pegue papel no chão, pegue você papel no chão primeiro. 4, quando você começou o negócio e você está começando a transcender os cofundadores, aquele primeiro anel é fundamental, porque esses caras, essas pessoas têm que ter uma afinidade muito grande com vocês, fundadores, e com o que vocês enxergam para o negócio. Não precisa pensar igual, idêntico. Pode e deve trazer perspectivas diferentes, mas a química, os valores, os princípios têm que ser muito parecidos, porque aquelas pessoas vão começar a contratar mais gente e vão propagar ou coisas certas ou coisas erradas. 5, esteja presente e comunique corretamente. Lembre que a gente vive um tempo de comunicação fragmentada. As pessoas não gastam o tempo necessário para falar da forma clara necessária. Isso não é perda de tempo, isso é investimento em boa comunicação. E para você estar presente, você tem que eliminar distrações, tira o telefone da frente, põe na mochila, desliga esse filho da mãe e presta atenção na pessoa com quem você está conversando. Legal. Eu te garanto que você vai errar menos e as pessoas vão acertar mais e todo mundo vai te enxergar como líder, porque um líder ouve, não só fala. Se você gosta só de ouvir o tom da sua voz, você não é líder, você é outra coisa. 5, lembra dos 3 momentos em que você, na gestão de pessoas, dá recados muito fortes para toda a organização. Quando você contrata, quando você demite e quando você promove ou dá uma oportunidade para alguém. Explique, gaste tempo para as pessoas entenderem por que aquelas coisas estão acontecendo. Se todo mundo perguntar, responda. Responder isso não é encheção de saco, isso é seu papel como líder. Se você gosta de sentar na cadeirinha e ter o título, tem um ônus também, que é comunicar, e quando você achar que você comunicou muito, comunica mais. Tá? É isso. E por último, forme os seus gestores. O momento de passagem do papel de contribuidor individual para gestor, pela primeira vez, é muito difícil e precisa de apoio. Então, se você se importa com seus gestores e quer que eles tenham sucesso, apoie os seus novos gestores. Tá bom? Turma, isso aqui que vocês estão vendo agora, que a gente acabou de conversar, que o Caicão trouxe pra gente, é o que a gente tenta construir aqui no Pode Sonhar. Percepções práticas para vocês, de pessoas que têm experiência pra caramba, têm XP pra caramba e conhecem realmente do que estão falando. Então, um prazer receber vocês todas as semanas. Caicão, mais uma vez, muito grato pela sua parceria de sempre. Prazer é todo meu, cara. Vamos juntos. Tamo junto. Galera, um abraço, até semana que vem.